Boa noite. As nossas atividades presenciais se encontram suspensas em atendimento às autoridades e também por zelo à nossa comunidade. Mas você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas no escritório da Segunda Igreja, que estará em funcionamento no horário comercial. Para sua comodidade, você também pode fazer a oferta e a devolução dos seus dízimos por depósito bancário ou transferência. Lembre-se, através do seu dízimo, é possível fazer a manutenção da igreja e também assistir a algumas famílias que são suportadas pela igreja. Esse período está sendo muito complicado e demandará esforço de todos nós. Siga-nos nas redes sociais, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque todas as vezes que nós postarmos conteúdos, você receberá notificações. Olá, gente, tudo bem? Já estamos quase começando o nosso culto, mas para isso gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Já deixe fácil aí de acesso à sua Bíblia, como também desligue o seu WhatsApp, fica offline no seu Instagram, para que nada atrapalhe o seu momento agora com o Senhor, tá bom? A nossa reflexão de hoje, queridos, está localizada no texto bíblico de Gênesis. Gênesis capítulo 37, do verso 31 até o verso de número 36. Gênesis 37, do verso 31 até o verso de número 36. A palavra do Senhor diz o seguinte, verso 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam de sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. O animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Queridos, um dos fatos melhor evidenciados com essa pandemia foi a injustiça. Ficou claro em que nós vivemos em um contexto injusto, onde a maioria dos cidadãos brasileiros estão frágeis, estão delicados, vivendo uma injustiça diária em todos os seus dias. É injusto para o brasileiro que ficou parado por mais de 30 dias e não tem como pagar as suas contas, ou até mesmo comprar elementos fundamentais para a sua sobrevivência. É injusto para os pequenos empresários, cujo seu lucro é pequeno devido à grande competição de mercado e querem trabalhar, mas não conseguem, devido a questões de saúde e questões políticas. É injusto para aqueles que precisam de auxílio do governo, mas não receberam porque o sistema é ineficaz, como também pessoas que não precisavam do auxílio já receberam, porque já chegaram em primeiro lugar. É injusto para os nossos velhinhos que não podem sonhar em sair de casa, pois o risco de contaminação é extremo. É injusto para as igrejas que são obrigadas a ficarem fechadas e, quando são permitidas, são exigidas várias regras para impedir a sua abertura, ao contrário de outros setores, como, por exemplo, supermercados e em alguns grandes comércios, que talvez seriam mais contagiosos com o vírus do que as próprias igrejas. Enfim, é injusto para a população que, ao invés de verem soluções dos seus representantes no governo, vislumbram uma briga política com viés ideológico, com vistas para uma possível reeleição. É injusto para outros casos, é injusto para todos.
Mas afinal, gente, o que nós podemos ver com tanta injustiça? Qual seria a nossa resposta mediante essa situação? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse assunto? Para isso, queridos, nós precisamos entender o contexto do texto que nós acabamos de ler. José, a história de José, é uma das histórias mais detalhadas da Bíblia. Nós podemos ver claramente que o autor de Gênesis descreveu a história de José em pelo menos 10 capítulos das Sagradas Escrituras. Vemos ali claramente que ele é descendente direto de Abraão, no qual faz parte da linhagem pactual de Deus. Vemos também que ele é o filho preferido de Jacó, no qual Deus iria continuar a sua aliança. Percebemos também que claramente o seu pai, Isaque, havia também tido uma preleção por um de seus filhos, como também a sua mãe, Rebeca, também teve preleção por outro filho. Enfim, parece que a história se repete com apenas outros personagens. Mas também percebemos, queridos, que a história de José é uma história que pode nos ensinar muito bem sobre o que nós estamos vivendo hoje. Um contexto de injustiça, um contexto delicado, um contexto bem frágil. Vemos claramente que José ele foi injustiçado com a sua família, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi cobiçado e traído pelo seu senhor, como também ele foi esquecido lá na prisão. José não havia cometido pecado algum para com seus irmãos, pecado algum para o seu senhor, pecado algum para estar preso. José é uma história de injustiça, no qual nós hoje iremos refletir claramente sobre o seguinte tema: a injustiça e a vontade de Deus. A injustiça e a vontade de Deus. Em primeiro lugar, queridos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, nós iremos ler do verso 3 e verso 4. Durante essa mensagem, nós iremos andar por alguns capítulos. E o primeiro capítulo de hoje é Gênesis 37, verso 3 e 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Em primeiro lugar, queridos, que nós vemos uma injustiça aqui no texto bíblico, é que José era um irmão rejeitado pelas suas famílias. Vemos ali, mais ou menos, um contexto de uma família grande, um contexto onde o pai e uma mãe e 12 irmãos homens são contados e são declarados aqui no texto. E desses 12 irmãos, José e o seu irmão Benjamim era filho da mulher Raquel. E os outros filhos, os outros 10, são filhos de outras mulheres, outro de Lia e outro da concubina de Jacó. Sendo assim, percebemos claramente que Jacó ele tinha um carinho especial para com José. Ele tinha um carinho muito grande pelo José. Tanto é que quando Moisés escreve esse texto, ele deixa bem claro que Israel, o nome que Deus havia dado para Jacó, ele amava mais a José do que todos os seus filhos. Ele amava mais José do que os outros filhos. E o autor até justifica a razão desse amor, porque ele era filho da sua velhice. Porém, queridos, quando nós estudamos um pouco melhor essa passagem, nós entendemos um pouco mais a razão de Jacó amar mais a José. E a razão era porque Jacó era o filho primogênito da sua esposa, no qual ele almejava desde o início se casar. Lembrando a história de Jacó, ele foi enganado ali pelo seu sogro e ali fez-o trabalhar durante 7 anos
e na hora do casamento, ele casou com a irmã errada. Em vez de casar com a Raquel, que era sua mulher querida, ele casou com a irmã dela, a Lia. E posteriormente ele trabalhou mais 7 anos para que assim casasse com Raquel. Raquel era o grande amor da sua vida. Raquel era o seu amor primordial. Mas Jacó, ele perde Raquel assim que ela dá à luz a Benjamim, o seu segundo filho com ela. Sendo assim, vemos claramente que o primogênito José era o depósito de todo amor de Jacó. E isso fez com que os outros irmãos tivessem uma espécie de inveja dele, tivessem uma espécie de ciúmes dele. Sendo assim, queridos, vemos claramente que por mais que José fosse amado por seu pai Jacó, ele era odiado, ele era desprezado pelos seus irmãos. Por mais que Jacó tivesse um carinho especial por ele, os seus irmãos não o suportavam. E não somente isso, o texto também nos diz, quando lemos todo o capítulo, que os irmãos de José tinham grandes ciúmes deles, porque eles trabalhavam em um lugar e José em outro. E quando olhamos ali a família de Jacó, vemos que é uma família ali de pastores, de homens que cuidavam de ovelhas, de homens que cuidavam de gado. E José não trabalhava com seus irmãos. É porque José trabalhava em outra área. O texto deixou bem claro que ele ganhou uma vestimenta diferente. Conforme ali o verso 3, ele ganhou uma túnica talar, colorida, com mangas compridas. E quando nós olhamos ali o contexto bíblico, percebemos que essa veste, essa roupa, era uma roupa especial usada por quem administrava terras, por quem administrava gado, por quem administrava as ovelhas. Então, por mais que José fosse um rapaz, fosse um mais moço ali dos seus outros 10 irmãos, ele já tinha um cargo superior do que os outros. Enquanto ele apenas vigiava, eles pegavam ali a mão no arado e iam firme em seus trabalhos. Mas José não só os vigiava, e quando lemos ali Gênesis 37, José tinha um papel de ver o que os seus irmãos faziam. E aqui o texto deixa bem claro para nós, queridos, que ele sempre relatava aos seus pais as atitudes ruins dos seus irmãos. Eram homens ruins, eram homens pecadores, eram homens maus, eram homens que desviavam o foco do trabalho, que não obedeciam os seus pais. Sendo assim, toda vez que o seu pai Jacó precisava de um relatório, José os dava, e nunca era um relatório bom. Mais uma razão para que José fosse odiado. Mas não somente pelo amor especial, não somente porque José contava tudo o que eles faziam, mas também, conforme o texto, José começou a sonhar. José começou a ter sonhos, e sonhos diferentes, para ele sonhos estranhos. O verso 5 nos diz que é o seguinte: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E qual que foi o sonho de José? Porque José estava expondo os seus sonhos para os seus irmãos. Ele estaria insultando os seus irmãos? Ele estaria se declarando superior aos seus irmãos? Certamente não, queridos. Ele não queria demonstrar algo superior, não queria dar uma de melhor para eles. Mas precisamos entender bem a atitude de José. Ele estava contando para os seus irmãos algo que o próprio Deus havia revelado a ele. Algo que os seus irmãos não queriam aceitar. Mas não foi somente uma vez que José sonhou. Os versos 9 até o verso número 11 fala sobre um segundo sonho de José, onde todos os seus irmãos se dobravam, se prostravam diante dele. E assim ele era de fato o grande homem, ele era o superior da sua família. E isso causou uma grande revolta para os seus irmãos, porque eles não aceitariam que José estivesse acima deles. Afinal, eram homens mais velhos, homens mais experientes, homens que, segundo eles,
mereciam um melhor cuidado do próprio Deus e do seu pai. Sendo assim, queridos, percebemos claramente que José, ele era odiado pelos seus irmãos, ele era desprezado pelos seus irmãos. E talvez aqui, arrisco dizer, que por uma razão imprópria, por uma razão fútil, por uma razão inútil. Mas esse ódio dos seus irmãos não apenas era um ódio de desprezo, mas foi um ódio moldado pelo pecado. E eles maquinaram ali algo ruim para o seu irmão. Eles maquinaram matar José. E na primeira oportunidade, eles tentaram matar e jogaram José em um poço. Porém, com uma intervenção de Rúben, outro irmão de José, eles não o mataram, mas maquinaram a sua morte para o seu pai e o venderam como escravo para os mercadores midianitas que ali passavam. José, em primeira via, foi jogado para morrer naquele poço à míngua, com sede, com fome. Mas não somente isso, ele foi humilhado, sendo tornado um escravo, mas antes ele era o senhor dos seus irmãos. Queridos, talvez aqui nós podemos trazer algumas aplicações para nós. Podemos ver claramente que por mais modesto que você seja, por mais humilde que você pareça ser, nunca nós poderemos ficar livre do ciúme e da inveja das pessoas. Ninguém consegue ser mais humilde do que Jesus. E o que os evangelhos nos dizem? Que Jesus, ele causou ciúme nos homens religiosos, ele causou inveja nos governantes, porque ele era o verdadeiro exemplo. Deus condena claramente, queridos, sentimentos violentos nossos. Deus condena esse pecado que muitas vezes nós fazemos. Mas muitas vezes, queridos, nós nutrimos esses sentimentos ruins. E além de sermos injustiçados em muitos casos, nós causamos a injustiça para com o nosso próximo. Sendo assim, uma forma de aplicar essa passagem para nós seria tentar sermos o menos injusto possível com as pessoas. Tentarmos sermos mais justos, mais amáveis. Tentarmos amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós. Talvez assim seremos usados por Deus para trazer a justiça dele neste lugar que precisa tanto da intervenção de Deus. Vemos aqui, queridos, que José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos de uma forma injusta. Mas não somente isso, queridos, a história de José continua. E conforme o texto de Gênesis 39, verso 6, por favor, ande um pouco mais para frente. Gênesis 39, verso 6. Vemos outra situação em que José foi injustiçado. Verso 4, aliás, não verso 6, verso 4, diz o seguinte: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então José ele foi vendido pelos seus irmãos, por os mercadores midianitas, que o venderam posteriormente para Potifar, um governador ali do exército de Faraó, do Egito. E quando José chegou lá, a história nos conta, a Bíblia nos relata que o Senhor estava com ele. E dessa forma, fez com que José prosperasse a casa de Potifar. E embora ele fosse escravo, ele estava sendo um instrumento de Deus para a vida daquela família, para a vida de Potifar, para a vida daquela casa. Sendo assim, Potifar o confiou para o cargo mais alto da sua casa. Ele era mordomo, de tal modo como o texto nos diz que de todas as coisas estavam sob o controle de José. Mas qual seria a injustiça deste ponto? Qual seria a injustiça deste texto? Gênesis 39 nos relata que José era um homem formoso, era um homem forte, de bom porte, de boa aparência. Provavelmente,
José herdou isso de sua mãe Raquel, que conforme o texto bíblico nos diz que era muito formosa, era muito bonita, e essa aparência destacou para os olhos de Jacó. A Bíblia nos conta, a história, aliás, nos conta que as mulheres egípcias, eram caracterizadas pela sua infidelidade, pelos seus adultérios. E vemos que quando a mulher de Potifar, que possivelmente era uma mulher mais nova do que ele, uma mulher muito bonita, quando ela vê a aparência de José, um homem formoso, de bom porte, de boa aparência, ela o cobiça. E aqui vemos uma segunda parte da nossa reflexão. José era um homem odiado pelos seus irmãos e também foi um servo cobiçado pela sua senhora, esposa do seu senhor. José agora não é mais um senhor e sim um servo. Ele trocou a sua túnica por uma vestimenta de escravo. Agora ele servia a casa de Potifar. Isso fez com que despertasse um grande interesse no coração da esposa de Potifar. E ela tentou várias vezes o possuí-lo, mas ele não permitiu. Porém, em uma certa vez, a casa estava vazia. Nenhum servo estava na casa. Potifar não estava na casa. Então foi a oportunidade certa para que a sua esposa tramasse um plano contra José, no qual ela forçou com que ele se deitasse com ela, mas ele não cedeu. Ele conseguiu fugir e deixou ali as suas roupas nas mãos da mulher de Potifar. Ela não aceitou aquela questão, aquela situação. Então ela armou outro plano para prejudicar o homem que havia negado prazer a ela. De certa forma, ela começou a gritar, a espernear, a se arranhar, demonstrando que ela foi abusada pelo homem que Potifar havia colocado em sua casa. Sendo assim, quando Potifar ele vê aquela situação, quando Potifar vê que a sua esposa havia aparentemente sido abusada pelo seu escravo, que ele havia confiado a sua casa, ele toma uma decisão muito forte. Ele prende José na prisão ali do rei. Queridos, aqui nós podemos pegar outra aplicação para nós. Se fosse outro jovem, porque José era jovem, no lugar de José, provavelmente ele cederia às tentações. Ele poderia pensar, bom, ninguém está aqui, ninguém está vendo. Ou até mesmo, bom, isso é normal, ela sabe o que faz, ela é minha senhora, ela manda em mim. Mas José não cedeu, ele saiu correndo. Talvez para alguns José foi um covarde, mas eu vejo José agora como um herói, que preferiu ceder aquele momento para viver para a glória de Deus. José ele não só foi cobiçado, como também ele foi injustiçado. Ele foi jogado na prisão por causa de um crime que ele não cometeu. Em nenhuma hora ele abusou a mulher de Potifar. Em nenhuma hora ele machucou aquela mulher. Em nenhuma hora ele usou do seu cargo para satisfazer a sua carne. Pelo contrário, ele foi fiel a Deus. E a sua fidelidade fez com que ele fosse preso, sendo injustiçado pela situação. José, ele não trocou a bênção de Deus pela obediência de Deus, pelo momento ali do prazer do pecado. Nós precisamos entender aquilo que Paulo também nos aconselhou, quando ele diz a Timóteo, seu filho na fé, para que nós, todos nós, fugíssemos das paixões da nossa mocidade. José ele foi injustiçado quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi injustiçado quando ele foi cobiçado e jogado na prisão. E também, queridos, vemos outra injustiça com a vida de José. José, ele foi um homem que foi esquecido, conforme ali o texto de Gênesis 39, verso 20. O texto diz o seguinte:
E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Quando nós lemos do verso 16 até o verso 20, vemos que quando Potifar se depara com aquela situação, ou seja, o seu servo que ele havia confiado à sua casa havia traído, ele lança aquele homem na prisão. E quando nós deparamos com as versões, a versão da mulher de Potifar e a versão ali de José, vemos claramente que ele opta pela versão da sua esposa. Afinal, a palavra dela era mais valiosa que a palavra de um escravo. Ou seja, José estava ali na prisão injustamente. Mas também, quando nós lemos toda a história de José, sabemos que ele estava cumprindo o plano de Deus para a sua vida. E por mais que ele não compreendesse o momento ao qual ele estava inserido, de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, por ser rejeitado pelos seus irmãos, de ser preso injustamente, ele sabia que Deus estava no controle. Em nenhuma hora nós vemos José reclamando, murmurando da sua situação. Ele não tinha razões para se preocupar. E quando nós vemos ali José na prisão, vemos que o Senhor estava com ele, de tal forma que ali, pelo fato de estar na prisão, o próprio Senhor da prisão havia confiado José a um cargo legal, de supervisor dos presos. Embora ele estivesse preso, ele supervisionava os presos. Em especial, a Bíblia nos conta que ele cuidava ali de dois, do padeiro e também ali do rapaz que cuidava das bebidas do rei, do copeiro. E a Bíblia nos conta que esses homens, em certo momento, estavam debilitados, estavam fracos, estavam pensativos. Então José pergunta para eles o seguinte: por que vocês estão assim? E os dois relatam ali sonhos estranhos. Mas Deus estava com José e, usado por Deus como boca do Senhor, ele explica para aqueles homens os sonhos que eles tiveram. José explicou falando que ele morreria depois de um tempo pelas mãos do rei. E o outro voltaria ao seu cargo com o rei. E posteriormente, após um tempo, aquilo que José havia explicado se cumpriu. Mas quando os homens saem da prisão, tanto um para a morte quanto o outro para voltar a exercer a sua função, José faz um pedido para eles. E o pedido era que eles lembrassem deles quando estivessem com o rei. Porém, o tempo foi se passando. Aquele homem que iria ser executado foi executado, e aquele que iria voltar a trabalhar com o rei voltou a trabalhar com o rei. Mas aquele que havia estado vivo, ele havia esquecido de José. E provavelmente José foi esquecido na prisão em aproximadamente 2 anos. Por uma injustiça, por um pecado que ele não cometeu. O copeiro que voltou a trabalhar com o rei esqueceu de José. E ele sabia que José estava lá de forma injusta. Mas eu tenho uma mensagem para você, aplicando este texto. Muitas vezes, queridos, a injustiça dos homens é um canal para Deus realizar obras maravilhosas na vida de seu povo. Deus tinha uma maneira mais adequada para tirar José de lá. Partindo por fim, queridos, já concluindo a nossa mensagem, com certeza, durante todo esse tempo de sofrimento, durante todo esse tempo de injustiça, José aprendeu com o Senhor. José foi moldado pelo Senhor. E ele sabia que tudo aquilo que ele sofreu se transformaria em um momento de glória. Deus, posteriormente, iria promovê-lo como o governador, não só da casa de Potifar, não só da prisão, mas de todo o Egito, o império que mais se destacava no mundo. Deus o elevou à mais elevada posição que existia, somente abaixo de Faraó, honrando aquele homem que foi moldado
pelo próprio Senhor. Quando nós estamos, queridos, sobre a mão de Deus, não devemos nos preocupar. O Deus de José, o nosso Deus, está vivo, está presente, Ele é soberano e Ele está no controle das nossas histórias. Por favor, me permita recomendar outro filme. Um filme que virou sucesso em poucos dias. Está ali no catálogo da Netflix. O nome dele é O Milagre da Cela 7. Sem dar spoilers, não quero estragar a sua experiência com o filme. O trailer do filme, sem dar spoilers, nos conta uma história sobre um homem que sofria de alguma deficiência, que era pai de uma menina. E ele foi injustiçado sendo preso pela morte de uma criancinha, que nem tem nada a ver com ele. Ela caiu e bateu a cabeça, só que o pai dela viu e vendo que ele era um homem incapaz de responder, o prendeu e o castigou com pena de morte. E o filme conta a história desse homem, dessa filha dele, da criancinha, enfim. Um filme que deixou muitas pessoas emocionadas. Porque nós queremos que o filme ele seja de acordo com a nossa vontade. Mas o filme não é de acordo com a nossa vontade. Nós queremos que a justiça prevaleça, mas a justiça não prevaleceu dos homens. Queridos, é impossível nós falarmos de injustiça. É impossível se nós não falarmos daquele que foi injustiçado no nosso lugar. Jesus, ele foi perseguido. Jesus, ele foi torturado. Jesus, ele foi preso. Jesus sofreu pena de morte sem ter tido qualquer pecado, sem ter cometido qualquer acusação válida. Ele não pecou, ele não infringiu a lei, mas ele fez todas essas coisas para que tenhamos vida nele. Memo, que é o personagem principal do Milagre da Cela 7, ele foi salvo por um redentor, mas um redentor pecador. Da mesma forma que José, ele foi salvo por Rúben, o seu irmão, que a Bíblia nos diz que era um pecador. Mas todos nós somos salvos por aquele que não pecou, por aquele que é justo, por aquele que é fiel, por aquele que é íntegro, por aquele que era Deus e se rebaixou ao homem para morrer no nosso lugar. Memo do filme, José da Bíblia, são apenas sombras do verdadeiro exemplo do nosso Deus, de Jesus, que viveu, sofreu, morreu por nós. Provavelmente, você já se emocionou vendo as injustiças da realidade, assistindo algum jornal, ou vendo algum filme ou série. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é sobre verdades que não somente devem te emocionar, e sim deve transformar a sua vida. Volte os seus olhos para o verdadeiro Deus, para o suficiente Salvador, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode transformar a sua história. Volte-se para Deus. E Jesus é o único caminho para conectar você a Deus. Para isso, queridos, depois dessa mensagem, gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, arrependa dos seus pecados. Tudo bem, mas como? Tente não praticá-los mais. Confesse o seu pecado para Deus, conte para Deus, peça perdão, peça capacidade para que você não erre mais naquilo novamente. Arrependa de uma forma sincera, confessando Jesus como seu suficiente Salvador, aquele que já sofreu as consequências do seu pecado, aquele que já te perdoou morrendo no seu lugar. Em segundo lugar, viva uma vida para Deus. Como? Faz o seguinte, separa ali das 24 horas que Deus te dá, um momento para você orar.
Separa ali um momento para você ler a Bíblia. Separa ali um momento de você contar a Bíblia para alguém, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Separa ali momentos para você fazer aquilo que a Bíblia te diz, aquilo que as suas orações te confirmaram. Viva 100% para Deus, não apenas no domingo. E terceiro, não foque a sua vida no hoje, foque no amanhã. Porque graças a Jesus, porque graças a Cristo, Ele vive e nós viveremos para sempre com Ele no céu. E por último, nunca esqueça que os sofrimentos, as injustiças deste mundo jamais poderão ser comparadas com a vida eterna que Jesus nos oferece. Amém. Queridos, vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, por nos mostrar que por mais que o mundo seja injusto, o Senhor é justo. Por mais que nós enfrentamos injustiças, sabemos que no Senhor podemos encontrar refúgio, consolo, esperança, palavras de vida eterna. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho que sofreu a injustiça por nós, que por mais que não pecou, sofreu pelos nossos pecados. Obrigado pela salvação que nós ganhamos em Jesus. Louvado seja o Teu nome. E Pai, por mais que pessoas que estão me escutando que não conheçam a Jesus, nós Te pedimos, nós clamamos, transforma essas vidas, transforma esses pensamentos, transforma esses corações, que sejam moldados pela Sua palavra, que sejam verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nos ajuda, Pai, nos usa como instrumentos para tornar esse mundo injusto para a honra e glória do Senhor. Nos ajude a ser úteis para a honra e glória do Senhor. Nos ajude a nunca esquecer do Senhor. Nos ajude a voltar os nossos olhos para a eternidade no céu, ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém.